Olá! Grande Alexandre, e aí, meu amigo? Boa noite, meu amigo. Boa Tudo bem? noite. Tudo e contigo? Tranquilo? Tranquilo, Maravilha. graças a Deus. Saúde, Lucas. Lucas já está dando saúde. Ó, Fabiana, minha esposa. Um beijo, amor. Isso é hora de matar a saudade, pelo menos um Ah, pouquinho por aí, com certeza. não é? Lucão, Tudo bem? Raoni, graças a Deus. Tamo aí, Tranquilinho, firme e é, forte, né? Na batalha. preparando o Bom, retorno, né? isso. Temos grandes coisas para falar hoje. Eu já soube um monte de spoiler, mas vocês só vão saber durante a transmissão, vão ter que ficar aí para saber, né? Verdade. Ramon, para quem não conhece, acho que a maioria que está aí conhece, mas ótimo cervejeiro, veio do Brasil para cá, trouxe a cervejaria dele para cá e daqui a cervejaria encerrou as atividades, mas ele, como bom profissional que é, continuou a estrada dele. Vou pedir para ele contar um pouquinho a historinha dele lá no Brasil e como é que ele chegou aqui. Boa, boa. Pois é, cara, eu não comecei, né? Na verdade, me formei em engenharia civil, né? Algo completamente diferente de cerveja. Depois eu fui trabalhar com tecnologia, trabalhei com 13 anos com tecnologia, né, tanto com consultoria de software quanto depois com vendas, né, na parte comercial. Mas eu já tinha já seus 10 anos aí, já tem uns 10 anos que eu comecei a gostar muito de cerveja artesanal, tive os primeiros contatos e comecei a gostar. E primeiro na Austrália e depois com a Falk Beer lá de Belo Horizonte. Ainda nem morava lá na época. Seu E Falcone, seu Falcone, Marco Falcone, isso, figura, bom gente, demais, bom. figura muito importante, muito que tem seu destaque merecido porque foi um dos pioneiros aí, né, no Brasil de cerveja E é artesanal atuante até hoje no até mercado, né, hoje. brasileiro, Sim. né? E Muito atuante. e tantos filhos também seguiram a mesma linha, né? O Max, né? A turma toda tá tem o esqueci agora, me fugiu o nome do outro irmão dele que tá rodando o mundo aí de bicicleta e trabalhando em cervejarias. Então, um Eu projeto encontrei com muito. ele no, eu encontrei com Thiago, ele no, lembrei. encontrei com o Thiago no festival da Mikkeller em Copenhague. Ah, pô, Eu ah, gravei com ele lá. figuraça, super gente boa, família muito Bacana, um boa. garoto bacana. Sim. Mas aí eu E sempre aí? tive esses primeiros contatos e comecei a fazer cerveja em casa ainda, o que é uns 8 anos, 2011 para 2012. E é aquela época que não tinha nem loja física de homebrewers e tinha que pedir pela Uhum. internet, montei minhas primeiras panelas. E aí é aquele sonho que a maioria dos homebrewers tem, né? Quando começa a produzir em casa, você fala, ah, será que um dia eu tenho uma cervejaria, eu monto uma cervejaria? E acabou que acho que foi para 2015, eu já tinha começado produção como cigano, né, como gypsy, e da Duas Caras, né, eu e o Léo Nascimento, meu sócio. E a gente começou e foi quando eu tive um ótimo empurrão que eu fui demitido da última empresa que eu estava. E foi o empurrão que eu precisava para poder Isso. enveredar na Uhum. cerveja. E eu sempre gostei muito de escola americana, né? Tem um viés muito grande né, da inovação, da criatividade dos Estados Unidos, dos cervejeiros americanos. E aí, na época, eu peguei um pouquinho da minha rescisão, fui para a Universidade da Califórnia, né, para UC Davis, lá em Davis. Fui fazer um curso de ciência cervejeira e depois fiquei rodando um pouco a Califórnia e rodei bastante, quase 3.500 quilômetros, sei lá, Bebendo, experimentando e conhecendo, e né? visitando cervejarias e conhecendo. Então foi um Uhum. período muito bom, foi bem interessante. Ó, Queiroz, um grande abraço. É. Acabou de entrar aí. E aí foi um período bem E, interessante. Eu voltei para o Brasil e continuei produzindo a dos caras, né? E aí a gente realmente enveredou muito na linha de escola americana. E quando há um ano e meio atrás, quase 2 anos, não, 2 anos já, surgiu a oportunidade de expandir as operações aqui para Portugal. E foi quando eu vim, a gente montou a empresa aqui, a gente tinha mais dois sócios, Felipe e o Túlio. E a primeira cervejaria que abriu as portas pra gente foi a Nortada. E ali foi amor à primeira vista desde o primeiro dia, sabe? uhum. E a gente produziu por mais de ano aqui a cervejaria.
né? Depois acabou que 2019, ano passado, começou. A gente já estava um pouco cansado no Brasil da concorrência meio desleal e a gente resolveu cada um seguir teu caminho. Eu fui muito para consultoria, muito para aulas, né? Então, na verdade, aula foi uma coisa natural desde que eu me profissionalizei como cervejeiro. Então, né, lá eu tinha meus cursos próprios de abertura de cervejaria Gypsy, de abertura de brewpub, dei muita consultoria nessa área, era um dos docentes, né, ainda sou um dos professores da Escola Superior de Cerveja e Malte. E, e aí, a partir daquele momento ali, eu comecei muita consultoria e muita aula, e a viver só de cerveja mesmo. E ano passado eu tive esse convite para poder me juntar aqui à malta da Nortada, né? Então, foi um prazer, ó, grande Rafa, mestre cervejeiro lá da Laut, entrou também. E aí a gente eu tive essa oportunidade, esse convite de vir para cá, e desde então, desde novembro, eu estou aqui como diretor aí de novos negócios né, e de novos produtos, então podendo trazer um pouquinho desse viés mais americano e de cervejas mais Bom, extremas, mais então, criativas. através do nosso papo, a gente vai contar um projeto. Vamos Boa! começar abrindo a primeira do Opa! projeto? Com certeza, vamos lá também. Estou com ela pertinho aqui. Vamos abrir a Blueberry Storm, que Boa! foi a cerveja que iniciou o projeto 12 cervejas, 12 meses. Não é isso? Exatamente, essa aqui. Aqui, Boa! essa aqui. Então vamos abri-la, Vai. fazer um brinde. Opa! Essa cerveja, na verdade, né, esse projeto, para quem não conhece, Isso, vamos falar do foi, projeto. né, nós temos ali, opa, tchim, Saúde. saúde, Tchim. a nossa, Sempre. e ao convite. Claro. E eu aceite. E esse projeto, né, partiu basicamente porque nós temos já uma linha core com 7 cervejas, né, clássicas, estilos clássicos, Uhum. e que é a nossa linha comercial. Tínhamos já algumas sazonais de Oktoberfest, Halloween e tudo mais. Mas a gente resolveu fazer um projeto meio desafiador, que era lançar 12 cervejas em 12 meses, né, aqui pela cervejaria, pela Nortada. É, é um trabalho, né, na verdade são vários projetos que ocorrem ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, enquanto a gente está agora, né, lançamos há pouco tempo a quarta cerveja, né, no final de abril, nós já estamos com a quinta cerveja no tanque, já pedimos as matérias-primas e já definimos a receita da sexta, já estamos a Já trabalhar no pensando na rótulo 7. e já pensando na sétima, e para as cervejas aí que a gente deve ter mais complexas de guarda, já estamos já, né, a planejar e planear aí o lançamento delas, né? Na teoria, Então, você está sempre duas, três na frente, né? exato. Teoricamente, é isso que você tem que fazer para a tua produção poder encaixar tudo direitinho, né? Exato, né? Isso e com a fábrica rodando, né, a pino lá com as outras cervejas. E aí essa primeira brincadeira, que foi essa Blueberry Storm, que é uma extra stout, né? Ou seja, a gente no início a gente deixou, não foi a ideia começar com uma Imperial Stout, né? A gente tem ainda mais uma Imperial aí pela frente, mas a gente resolveu trabalhar com uma Stout potente e justamente que a gente ainda estava num frio ainda, né? Janeiro Isso. fez um frio aqui doído aqui no Porto, Aham, né? Então a exatamente. gente foi bem pesado, né? E aí com isso a gente resolveu fazer uma cerveja ainda mais potente, né? Com seu 7, né? 6,5 de álcool, né? Um corpo ali médio para médio alto. E as berries, né? De forma geral, elas combinam muito bem com cervejas escuras, né? Eu acho que berry, malte torrado, malte tostado combinam muito bem. E aí foi essa primeira brincadeira que a gente resolveu trabalhar com mirtilo, né? Já tinha ótimas referências até, né, tanto americanas e no Brasil também. O Lucas da Capa Preta também que tem uma cerveja fantástica, uma porter na verdade a dele, né, com Muito blueberry. boa. É. E aí serviram até de inspiração para a gente poder começar esse projeto aqui, começar por ela, tá?
Então é uma cerveja que e ela tá evoluindo bem até também na garrafa, né? É uma cerveja que é um suco de mirtilo, né? Na verdade. Isso aqui foi muito mirtilo, sem a malta toda, É, sem a turma toda da produção ia ser difícil, porque ó, deu trabalho eu meter tanto imagino. mirtilo. Socorro. Exatamente. Eu imagino que a produção deve ter ralado muito aqui. Sei, e assim, foram duas, três edições. No final, né, a turma da produção já tava naquela, pô, mas vai meter mais mirtilo, já meteu 30 quilos de mirtilo nessa cerveja. Eu falei, pô, né, isso E aqui é ela igual ficou Cruzeiro, ótima. né? Uma cerveja, ela tem uma cremosidade interessante, Tem. tá um equilíbrio legal entre o mirtilo e os maltes torrados. Eu acho que tanto no aroma quanto na boca. Isso aí foi uma primeira brincadeira e acho que a gente começou bem, né? E até E nessa linha dos 12, foi interessante que a gente está trabalhando com artistas locais, tá? é isso que eu ia te Então, falar. Os rótulos, todos os rótulos são desenhados, são pedidos para serem feitos e desenhados e criados por artistas locais. Tá? exatamente. Os rótulos são todos muito bacanas, a gente vai mostrar, conforme a gente for bebendo, a gente vai mostrar. Boa. E isso surgiu um pouco de. A gente só passa um guia, basicamente, ali do que é a cerveja, qual que é a proposta do estilo, o que é a proposta do que a gente vai fazer naquela cerveja. E os artistas têm a liberdade total aí para criação e de desenvolver o que ele gosta e o que ele quer e a forma que ele gosta de trabalhar. Então tem Legal. saído coisas bem, tem saído cervejas bem interessantes, né? Vamos assim dizer. Né? Tem sido E bem bacana. outra coisa que é legal falar, que você, além de estar como cervejeiro, a Nortada, até para quem não conhece, né, é um complexo que inclui uma cervejaria, mas inclui um brew pub também, onde ele tem todo dia, você vai lá, explica um pouco todo esse Uhum. conceito de comida, bebida, brew pub. Sim. Para quem não conhece, a Nortada é uma cervejaria craft aqui que nós temos aqui na Baixa do Porto, né? Ou seja, na região turística aqui do Porto, está aqui na Sá da Bandeira. Temos a nossa fábrica, foi um desafio, porque construímos a fábrica dentro de uma área histórica, de uma área né, tombada, na verdade, que criou um desafio muito grande para a parte de engenharia toda e do projeto todo. E basicamente eram duas casas que a gente botou abaixo tudo que tinha, deixou só as paredes e montamos uma cervejaria ali dentro. Porque a gente queria muito trazer essa experiência de mostrar onde se faz a cerveja e como que se faz a cerveja, né? Então, quem não teve a oportunidade ainda, convido, né, a vir conhecer a nossa casa, né, a nossa fábrica. Então, assim, dentro do nosso próprio brew pub, a nossa brew house, a nossa cozinha cervejeira, ela fica bem no meio do próprio salão, né? Então, a produção está ali acontecendo, né, e rodando. E os clientes ali a menos de 1 metro ali de distância, vendo o processo todo acontecer, vendo a cerveja ser feita, né? Então, isso traz também, acho que é um ponto muito interessante de você beber a cerveja mais nova, mais fresca possível, né? Direto da onde ela é Exatamente. feita, né? Isso. A gente tem o que a gente chama de serving tanks, né? Que são os tanques de serviço. Então, a cerveja ficou pronta no fermentador, a gente basicamente já transfere para esses serving tanks e dali ele vem direto para a torneira, né? Então, não tem questão de oxidação, questão de, né, se deslocar, de luz, calor e tudo mais. A cerveja se mantém a 0 graus ali. E, então, durante o processo todo. Né? Isso garante que a gente, né, transmita ali uma qualidade, que a qualidade seja um diferencial. Né? Porque a gente sabe que você transportar cerveja, você botar cerveja numa garrafa, num barril, você judia um pouquinho da cerveja. Né? Isso dá um pouco de dó. Né? Fora que ele não é bem tratado em alguns lugares, né? Exato, né? Às Nem todos os vezes lugares tratam, cuidam, ninam bem uma cerveja artesanal como ela deve, então a gente sabe que é complicado, né? é um pecado quando você chega num ponto de venda e tá lá aquele mostruário pegando o sol ali no calor e pegando luz solar ali o dia inteiro, ou pelo menos uma parte do dia, isso dá uma dó.
né? Então a Dá. gente tenta passar um pouco dessa experiência de poder tomar cerveja dentro da própria casa, né? A gente agora tem um projeto para esse ano que é aproximar mais até o cliente da própria produção e do próprio, né, processo produtivo como um todo, né? Então a gente deve lançar logo aí um projetinho para, por exemplo, acompanhar a própria braçagem, a própria produção. Tá? Então, igual a gente tem algumas cervejarias que você tem, por exemplo, a visita guiada, né? Nós temos esse pacote, vamos reforçar ainda esse ano, pós-Covid, né? Mas a gente vai lançar algo do tipo, poxa, quer vir conhecer, quer entender como é que faz uma cerveja, né? Então, pô, quer botar a mão na massa, quer botar a mão no grão, né? 7, 8 horas da manhã a gente começa uma produção e vai ter essa oportunidade de quem Isso é quiser bacana, é acompanhar legal, até a é muito cerveja ir para o legal. tanque, né? Ou seja, até acabar de mandar a cerveja para o fermentador e assim que ficar pronta voltar também e acompanhar aquele produto, né? E poder degustar aquele produto que foi produzido, né? Então a gente tem esse projetinho ainda para esse ano, né? E é muito bacana, né? Eu acho que eu, pelo menos, sempre fui fã e eu sempre gostei de visitar as próprias cervejarias aonde eu tô, né? Por onde eu viajo e principalmente quando a gente tem a opção de ter um brewpub e poder entrar nesse brewpub e acompanhar o processo e saber que você está tomando a cerveja mais fresca, né, a mais nova possível ali, isso é muito Exatamente, interessante, né? é legal. E até para trazer o consumidor, né, porque é engraçado quando a gente às vezes faz uma visita guiada, hoje em dia é piada, mas sempre tem gente que pergunta, mas que hora que adiciona o álcool, né, na cerveja? Então, que, pô, eu também, há 10, 9 anos atrás, se me perguntasse, eu falava, cara, não sei, deve uma hora mede-se o álcool ali É, dentro da é. cerveja. Né? Então, A maioria da galera não sabe, né? sim. E assim, ao mesmo tempo foi um projeto interessante porque assim, investiu-se em equipamentos de qualidade, né? Não é porque nós somos craft, porque nós somos artesanais que a gente precisa fazer com uma panelinha de 50 litros e chama direto, né? Então, principalmente se a gente usa o modelo americano e o tamanho das cervejarias americanas que são craft, né? A nossa é um tiquinho, uma coisinha muito pequena, né? Então, mas nós prezamos por ter um equipamento de qualidade que nos permite manter uma consistência entre os produtos, entre um lote e outro, né? Isso é um diferencial muito grande. E desde o projeto também foi pensado muito na própria cozinha do restaurante, né? A própria cozinha da Nortada, que faz nossos pratos. Então, né, seria uma coisa muito discrepante você ter uma brewhouse da Caspar Schulz, um excelente equipamento, um dos melhores equipamentos do mundo, e você ter uma subcozinha, né? Então ficaria uma coisa muito estranha. Então a gente Eu, prezou por ter uma cozinha também muito bacana e ela é toda aberta, quem já viu já sabe que ela é toda de vidro, então você vê ali teu prato sendo preparado ao vivo, né? eu posso afirmar que muito pouca gente sabe, na primeira reunião, quando eu estava começando a vir morar aqui, que eu tive com o Otávio no Porto, foi o primeiro lugar que ele me levou, foi na Nortada. Ó, E eu, é verdade, a gente teve uma reunião, daí saímos, ele me levou para conhecer a Nortada e logo depois para conhecer o pessoal da Colossus. E eu fiquei muito impressionado porque uma coisa como a Nortada tem, né, de você poder ver o processo, de você poder ver a cozinha, de você poder estar com a cerveja muito fresca, naquele tamanho, com aquela forma que oferecem, no Brasil eu nunca vi. Não sei sim, sim. você. Eu nunca vi. Até mesmo em São Paulo, com o Empório, com uma galera grande e tudo mais, naquele nível eu nunca vi. Né? Sim, Então, sim. é muito. Você, não é nem que você se choque, você se assusta mesmo. Sim, E aí você sim. diz: caramba, como é que isso aqui está aqui? Né? Sim, sim. Poxa, qualquer Que é dia eu um posso susto. pegar É um susto algumas fotos. bacana de você ver a produção, de você. E voltei algumas vezes para gravar com você, depois voltei para gravar com o Tisha, da Min Sardine, até que a gente fez esse tour que você está falando, a gente fez esse tour no lançamento da próxima cerveja,
Boa, que da a gente vai milkshake. beber, da milkshake, e realmente eu acho que a Natada tem que apostar porque vale a pena. É um tour bacana pra caramba de se fazer. Conhecer as instalações. Você está num prédio histórico com aquelas paredes todas descascadas, aparentes, bonitas, arquitetonicamente, enfim, eu acho que vale a pena. Só por estar Sim, ali sim. dentro já vale a pena tudo, né? É, E o local é conhecer o muito processo bonito, né? lá. A gente teve vários desafios. Eu posso depois compartilhar umas fotos, porque, por exemplo, por ser um prédio tombado, né? Então, colunas e janelas e tudo mais, não podia se, né, destruir nada. Então, teve Exatamente. fermentadores que a gente teve que fazer, aqueles fermentadores do segundo piso, a gente Aham. teve que fazer um furo, cortar a laje, para vir uma grua por cima e meter os fermentadores por ali. Caramba. Aqueles fermentadores que estão lá embaixo, que ficam né, que a gente chama das catacumbas, né, lá na brew house mesmo, Aham. na produção, Exatamente. eles entraram deitados e assim, mesmo deitados, eles ficaram com 2, 3 centímetros só de espaço assim até o teto. Então eles entraram deitadinhos e foi a conta certinha Caramba. para poder entrar ali dentro e depois botá-los em Isso é pé. uma coisa legal, porque as pessoas não têm a menor ideia dessa história, né? Porque como é um Sim, prédio histórico, você tem que movimentar o mínimo, tentar encaixar. É o jogo de quebra-cabeça dentro do prédio, né? sim, não, Isso é foi uma uma coisa operação de que guerra, né? eu Ali, imagino. E ali vale a teve que pena contar parar, isso, cara. Muito sim. legal isso. Não, ali teve que parar e quando chegaram os equipamentos, tiveram que fechar, né, conversar com a Câmara do Porto, né, que seria, a gente conhece de prefeitura no Brasil, fechar a rua, interditar e fazer aquele plano de guerra de ter algumas poucas horas e pegar a grua toda e pegar os equipamentos e meter para dentro Pô, do bacana, né? Opa, um bacana. abraço aí ó, pro Bob, Jonas também, Bob Fonseca, excelente profissional da cerveja e também Tem aí uma galera participa. boa do Brasil aí entrando. Tem uma turma boa. Turma lá do Limeira, lá do Aras da Limeira também. E o Jonas Vamos para a também, de São segunda Tomé. ou você já acabou aí? Uai, deixa eu só dar mais um golinho e a gente vai pra ela. Então dá um gole. Então eu já vou abrindo aqui, porque Boa. aqui, aqui eu divido o copo, você aí não, né? Carlinho tá aqui, Carlinho bebe comigo Pô, metade, né? Então, Carlinho. Grande abraço, Carlinho. Pô, 2 meses sem te ver. Quarentena não deixou a gente se encontrar ainda. É, agora nós vamos para a cerveja, que no lançamento, pelo menos lá na Nortada, derrubou um monte. foi Não mesmo. foi? Foi Tô brutal. mentindo? Não, foi Putz, brutal. A gente fez um pré-lançamento, tanto para mídia quanto para, né, os donos de pontos de venda especializados e aí pessoas aqui do Milk meio cervejeiro. Circus. Uma Milk milkshake City. DIPA com 8. Todo mundo saiu bebendo ela fresca, achando que estava bebendo uma cerveja com 5. Verdade, aquele dia foi terço. Essa cerveja, né, que foi a nossa segundo lançamento, o Júnior aqui Isso, do Hop Trip também, abraço. isso, Ele também tava, até levou um growler, ele até comentou do growler aqui. E, olha lá, derrubou até o Queiroz. isso. Queiroz É, diz que não, mas saiu derrubado. olha lá, a Bia arrastou ele. Foi. Essa foi a segunda cerveja, né? E foi a ideia foi fazer trabalhar uma milkshake double IPA, né? Como a gente já tinha a ideia de fazer uma New England, né? Então falou assim, poxa, na milkshake vamos fazer uma pancada, vamos realmente dar aquele soco em quem vai beber, né? E foi mesmo. E a ideia foi de fazer uma milkshake, que é uma brincadeira, né? Trabalhar a lactose, que é um açúcar não fermentável pelas leveduras, né? Então a brincadeira foi fazer uma cerveja que tivesse a lactose para poder trazer um certo dulçor, né? Mas que ao mesmo tempo a gente sabe que não precisa ser intolerante à lactose para dar um certo desconforto ali na barriga quando a gente tem muita lactose em um produto, né? Então a brincadeira interessante foi só um pouquinho de lactose e uma carga grande de aveia para que isso pudesse, né, trazer mais ou menos uma sensação semelhante da lactose, trazer esse doçor, essa cremosidade. E no dia eu falei para você, eu acho que eu falei, eu não me lembro, mas enfim,
Eu pensei em falar, se eu falei, ficou, mas tudo bem. É, eu não, eu sempre fui meio averso à coisa do milkshake, da lactose e tudo mais. Não porque eu tenha intolerância, não por isso. Uhum. É porque as primeiras que eu experimentei não foram, né? Não bateram. E eu demorei pelo menos uns 4 copos a acreditar que era milkshake. Né? A Muito 4 copos boa. depois, você já está chamando o urubu de meu louro, com toda a razão, né? Porque, É, e amigo, 8 pega. essa cerveja foi uma pancada, né? Porque a gente tem aí 8% de álcool, tem um amargor também já bem, acho que 65 IBUs, se não me engano. Deixa eu ver. 63, né? É, Já ela ficou aí entre 60 e poucos IBUs, então é uma pancada. E mais que a gente conseguiu, né? Acho que o ponto mais interessante dessa cerveja não foi a adição nem da lactose, a adição da manga, a adição do maracujá, não foi nada disso. Foi a gente conseguir equilibrar uma cerveja com 8% de álcool que você não percebe na boca. e o drinkability dela, esse é o maior problema. O drinkability dela tá altíssimo. Não, aquele dia, esse lançamento foi, até onde eu me lembro, tinha sido 8 pints. Então, assim, o dia seguinte É, foi. eu falei pro Carlinhos que tinham sido 5, mas eu acho que eu tô nos 8 também, porque eu não me lembro direito como eu cheguei. Ele falou que eu cheguei mal pra caramba, mas enfim, Verdade, está ela fiz aqui. muita porcaria. Saúde. Titi, saúde. Então, essa cerveja foi. A cerveja é realmente um espetáculo. Aquele dia não houve uma pessoa, o Júnior também estava lá, o André, o Lucas, não houve uma pessoa que não tivesse gostado do bebido. Ó, o Carlinhos está dizendo que foram 8 também, tá vendo? E eu ainda voltei dirigindo para casa, a última vez que eu fiz isso. Não Caramba. façam isso. Eu descobri pelo dia seguinte que tinha. Foi igual hangover, foi igual se beber não casa. No dia seguinte, peguei o telefone para poder descobrir se eu tinha ido de Uber, que horas que foi, qual que foi o horário. Foi bem pesado aquele dia. Mas sua esposa não, para sua esposa não foi isso, né? Pelo amor de Deus. Não, mas ela sabe Mas também. agora, se ela não sabia, ela agora sabe, né? Tudo bem. Sim, sim. E o problema é que eu É. tentei levar essa cerveja, que eu fui no carnaval, eu tentei levar essa cerveja pro Brasil, mas eu só tava com É. bagagem de mão, mesmo assim eu tentei enfiar 2 garrafinhas ali, mas a galera aqui no aeroporto, Cara, aqui no Porto, é. né, acabou que Ó, ele o teve Júnior uma. o Júnior estava dizendo que levou pro Growler e o Carlinhos está Verdade. dizendo que só ele é que estava sóbrio. Aham. Aham. É. Que só bebeu 3, é isso? Só bebeu 3. Nossa, não, aquele dia. Foi foda. É, vamos lá. É, eu soube de um spoiler hoje. Opa, Aquele spoiler pode falar? opa, bora. Pode? Deve, Pode. né? Então, eu soube de um spoiler hoje que tem uma historinha rolando aí que o curso vai vir para Portugal, um certo curso vem para Portugal, é isso? Conta aí pra Exato. gente. Pô, spoiler bacana, spoiler de última hora, novinho, né? Coisa Isso, fresca, notícia fresca. É o seguinte, 4 horas atrás. exato. 4 horas estava com o Carlos aqui. O que Isso. que acontece? A gente, né, desde que eu vim, eu tinha uma ideia, e a Nortada também já tinha essa ideia, que é apostar na formação cervejeira em Portugal, né? Tanto para cervejarias, quanto para microcervejeiros, quanto também para homebrewers, né? Para cervejeiros caseiros que tenham interesse em, como se diz, em se aprofundar os conhecimentos e, né, sobre cerveja, seja por hobby ou seja por profissão, né? Então, praticamente temos só algumas burocracias para poder resolver, contábeis, mas a gente vai trazer o primeiro curso de tecnologia cervejeira aqui para Portugal, né? Isso é Obviamente muito já, legal. né? Assim, é um curso longo, é um curso que é um curso de 6 meses, para ter uma ideia, e vai ser uma parte dele vai ser online, com professor online ali uma vez por semana, 3, 4 horas de aula.
E depois a gente vai ter 2 ou 3 encontros, a depender aí da pandemia, né, do pós-Covid, que vão ser os encontros presenciais dentro da própria fábrica, umas aulas presenciais dentro da própria cervejaria, e um fim de semana onde a gente vai produzir uma cerveja dos próprios alunos, a gente vai produzir dentro do próprio equipamento, dentro da própria... Né, para que realmente botem a mão na massa e vai carregar mangueira para cá, mangueira para lá, saco de malte para um lado, saco de malte para o outro, e ter aquela vivência e ter aquela experiência de poder produzir a própria cerveja. Conta um pouquinho rapidinho esse tipo de curso, quanto tempo ele já existe no Brasil e Uhum. como é que isso se desenvolve, Ramon? Então, a gente tem hoje, na verdade, a gente tem grandes e boas instituições de ensino cervejeiro, né? Uhum. Algumas mais regionais, mais estaduais, mas a gente tem algumas já com relevância nacional e até internacional, né? Então, Science of Beer, O Instituto ICB. ICB, Instituto da Cerveja do Brasil, e a gente tem a Uhum. Escola Superior de Cerveja e Malte, que está lá em Blumenau e que hoje já não sei se é a mais antiga, mas acredito que é talvez uma que tenha feito a maior expansão, uma das mais antigas e que tenha a maior expansão territorial, né? Os caras já tiveram curso no México, tem cursos rolando no Paraguai, tem cursos rolando na Argentina, então eles já tinham essa expansão já para fora do país. É uma instituição muito renomada e onde muitos portugueses até já, já foram para lá e outros fazem alguns cursos online de lá. E Uhum. basicamente eu estava com o Bresciani hoje, estava com o Carlos Bresciani, que é o diretor-geral, o fundador da escola, e a gente aí praticamente fechamos aí os detalhes para a gente trazer esse curso. Então logo logo já entra online aí tanto a divulgação quanto as inscrições para esse curso. O Carlos tá super empolgado, está super entusiasmado, né? E acho que era uma lacuna que existia, era um buraco que existia ainda em Portugal né, de educação cervejeira. Né? A gente tem, obviamente, na Europa aqui, tem 3 escolas clássicas e fantásticas de cerveja, né, escola alemã, belga e inglesa, e com ótimos institutos, né, de ensino Sim. nesses 3 países. Mas a gente não tinha nada local. Né? Basicamente, você tinha que se deslocar para a Alemanha ou para a Inglaterra, né, ou para Leuven, e para poder fazer um curso desse. Né? Então a gente tem essa oportunidade aí. Ó, Zobaran, Edu, Verassi, pô, salve. Uma galera de peso aí. Ó, o Andrezinho. Enfim, mas... E aí a ideia é justamente começar a investir nessa cultura cervejeira e nessa educação cervejeira aqui dentro do país, né? Quando a gente pega e a gente faz um paralelo com outros países, como o Brasil, como Chile, como Argentina, como Espanha, né? Então, assim, a gente conhece, a gente sabe que existe uma linha, né, de evolução do cenário craft, do cenário artesanal, né? E a gente tem essa evolução e uma formação cervejeira é muito importante, É, né? eu A vou te contar, formação... só abrindo um parêntese, para quem acha que hoje é o argentino ou é só o Brasil, que na América Latina tem gente fera e tudo mais. Quando eu fui gravar o Festival da Michele, eu encontrei o Ricardo Aftica, que é um cara hoje que faz umas cervejas sours e lambiques na Argentina excepcionais. Encontrei Pô, uma galera do Peru, chamado Cervecearia Granizo. Os caras também trabalham bem pra caramba. Uma galera muito boa mesmo. Se não fosse, não estava lá no Festival da Michele para começar. não Então, consegui. eu acho que até o Brasil, de alguma forma, irradiou para toda a América Latina, né? Uhum. Com cursos ou com festivais e tudo mais, irradiou esse movimento a crescer para dentro da América Latina também como um todo, né? Sim, sim. E né, eu como docente, eu como professor de cerveja já aí com meus 4 anos aí de docência na cerveja, eu vejo a evolução dos alunos e
Às vezes a pessoa entra ali sem nem saber, sem nem ter feito um bet em casa, nem ter feito uma cervejinha em casa e de repente hoje eu olho e vejo lá ex-alunos que estão com cervejaria pronta e outros que são gypsies, outros que montaram brewpubs e eu vejo os negócios acontecendo. Então primeiro a gente fica muito feliz, a gente fica muito Isso é orgulhoso bem de, legal. né, O retorno é fantástico, é verdade. sim, de saber que a gente pôde ajudar e que a gente pôde contribuir para a formação cervejeira dessas pessoas, né? E com consultorias também, mas enfim. Mas acho que principalmente na educação cervejeira como um todo, né? Então eu acho que ainda E o era mais algo que faltava aqui em e o Portugal. legal é que, além de você hoje, e é um curso que dá até para começar agora, enquanto as coisas não se equilibram e tudo mais, você poder estar fazendo online, não tem o menor problema. E o que é Sim, legal é depois poder fazer as aulas práticas numa infra que a cervejaria que a Nortada dá. Então aí eu acho que é o fechamento de um curso perfeito, né? Como sim, um sim, todo, um curso perfeito. Bem sim, sim, bacana. sim. Opa, não esquecer de dar um salve aqui, ó, Vitor Hugo, lá do Gudendrack também. Figuraça, sabe muito de cerveja, pô, Garoto bom, sabe muito fantástico. mesmo. Salve, Vitor Hugo. E Arinha também. Ó, o Dani, pô. Dani é um cervejeiro caseiro lá de BH, mas que É? ganhou uma medalha agora, uma prata ou um bronze, depois ele bota aqui pra gente, lá no, naquele concurso nacional nos Estados Unidos de homebrewers, da Ah, American é? Homebrewers Association. É, foi a Pô, primeira medalha parabéns. brasileira. Parabéns. Não sabia. Muito bom. Foi uma wheat wine, uma coisa assim, depois ele até bota aí pra gente o que foi. Raoni, ex-aluno, puto cervejeiro já, tá lá tá, tá hoje na Slod, lá em Belo Horizonte também, então tem uma boa aí. A American Bom, Homebrewers Association, essa tem daí. uma galera de Minas Gerais aí direto, né? Tem uma turma. Minas Gerais hoje é o quê? Primeiro, segundo ou terceiro estado, como é a cervejaria no Brasil? Terceiro, primeiro é Rio Grande do Sul, Isso. Segundo, segundo São São Paulo. Paulo e terceiro é Minas. São Minas e Paulo Santa ali para Catarina Santa Catarina. Estão Minas ali, e Santa Catarina exatamente. estão muito próximos um do outro ali, né? Mas Guardadas é as devidas legal. proporções do mercado, o Rio Grande do Sul hoje tem 150, Putz, 200, por por aí. aí, né? Cervejarias Então, registradas no mapa, né? Sem contar gypsies, né? Sem contar deve estar ciganos. A 150, gente por tem aí. 1.200 cervejarias no Mais Brasil. 300 ciganas. Ah, cigano já tem mais de 1.000, com certeza. A gente tem mais de Já, 2.000 cervejarias no não, Brasil. ano Fácil, fácil. passado eu fiz um workshop de lúpulo com o pessoal da Petrópolis, Uhum. lá na fazenda modelo deles, lá em Teresópolis. Estavam dando em torno de 300 a 400. Porque a cigana não tem como você notar, né? O ruim é isso. É o grande Né? ponto, Afinal das né? contas, A legislação brasileira ainda não tem uma é, categoria de um de CNAE, um Código mapas, Nacional de é, Atividade, para você registrar na Receita Federal que, de que o mapas seu já estavam CNPJ. em, é, no mapa já estava em 1.100 ano passado, hoje já deve estar em 1.200. De um ano Sim, para cá, com sim, certeza isso já cresceu nessa sim. velocidade. A gente tem um polo grande em Belo Horizonte, mas Juiz de Fora, principalmente pela colonização alemã, a gente tem um núcleo muito grande. O Triângulo tem alguma coisa também, mas acaba que por proximidade está um pouco mais ligado a São Paulo do que aqui, né? Mas a gente tem boas cervejarias lá. É, Sul de Minas tem despontado, a região do Vale da Mantiqueira, lá da Serra da Mantiqueira, tem, tem, cara, Três Orelhas, Zalás, Joia Mesquita. Putz, eu vou até acabar por esquecendo alguns nomes aqui, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa, muita coisa verdade. interessante. E coisa boa mesmo, com toda certeza. Ah, o Dani É, botou lá, ó, a cerveja foi uma rye wine, uma Dry cerveja, Wine, uma cerveja de centeio que meteu parabéns, lá a Dani. medalha. Pô, mandou muito bem. É, Hoje, se alguém quiser fazer Gypsy na Nortada, como é que faz? é fácil, é fácil. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. A gente tem a nossa brew house, né? Ou seja, a nossa cozinha cervejeira é uma cozinha de capacidade para 1.500 litros. Então a gente tem ali uns 10 tanques para 1.500 e a gente tem uns tanques maiores que são tanques de 6.000 litros, que a gente tem ali
sei lá, 14, 15, 16 tanques. Não sei a conta certa agora. Mas que dá ali seus 100 mil litros de capacidade de tanque, né? A gente tem alguns gypsies hoje, né? Alguns ciganos que produzem com a gente, né? Tem a malta lá da turma da Min Sardini, duas figuraças, Marcos Praça e Daniel Ramiro, Tisha, né? Que já eram Xixa amigos no é um Brasil e... puta cervejeiro, Nossa senhor Senhora, cervejeiro. né? E foi uma alegria muito grande chegar aqui e encontrar esse gajo, tá? Né? E antes até, quando eu vim produzir a dos caras aqui a primeira vez em Portugal, há 1 ano e meio atrás, eu fui lá em Ericeira encontrar com ele, especificamente para encontrar com ele. E depois, nesse meio tempo, na minha transição de dos caras para Nortada, quando eu voltei, ele estava produzindo aqui comercialmente, né, como Gypsy, pela Min Sardine. Então foi prazeroso e é um super amigo aí. Eu fico feliz de poder produzir as cervejas para ele, né? Ou seja, esse é um dos ciganos, né? Um dos ciganos não, que é um termo meio estranho aqui em Portugal. Vamos falar Gypsy. Exatamente. Gypsy. Yeah. Deixa eu dar um salve especial. Léo Couto Nascimento, meu primeiro sócio no mundo da cerveja aí. Se não fosse por ele, eu não estava aqui. É um caboclo aí que desde o início a gente sempre esteve junto aí. A gente fez muita coisa interessante junto aí. Mas voltando, até emociona. Mas a gente tem gypsies que são regulares, igual a própria Min Sardine, que ganhou já o segundo ou terceiro ano com melhor cervejaria de Portugal pelo Rate Beer, né, que produzem aqui com a gente. E temos outras, né? Tem uma malta boa aí, pessoal da Lindinha, né? Lindinha Lucas, nosso amigo. Figura, Diogo e Sofia. Diogo, queridíssimo. Diogo e Sofia, queridos demais. Nossa. Casal fantástico, casal maravilhoso e que produzem com a gente lá e fazem umas brincadeiras com a gente. Ainda não, né, posso soltar o spoiler, mas não posso soltar, né, eu falo milagre, mas não falo santo. Mas tem algumas cervejarias aí muito de nome, de muito peso no Brasil, que a gente acabou postergando aí por alguns meses, dado ao Covid, mas que vão também vir para cá e que vão produzir com a gente. Tem outras cervejarias, até cervejaria mesmo aqui de Portugal, que não tem, às vezes, uma capacidade de entregar e não tem uma capacidade fabril fica limitado pela produção fabril que possui, que vem para cá também produzir com a gente, né? Então a gente tem aí bons amigos e bons parceiros aí. Fácil, é só chegar lá e... Sim, sim. Então, assim, basicamente a gente, né, eu passei por isso como Gypsy, né, com a dos caras. A gente tem um diferencial que eu já fui Gypsy, né? Eu já tive do lado de lá do balcão. Você sabe exatamente como tratar quem chegar para isso. Exato, e qual a atenção que ele precisa. Esse é o grande diferencial. Você não está, sabe, aprendendo. Você está chegando, sabendo como receber o cara. Isso é fantástico. E aí, uma coisa que eu aprendi muito no início da minha carreira como cervejeiro, que foi com o Túlio, que é o cervejeiro da Verace, cervejaria Verace, lá em Belo Horizonte. E o Edu tá aqui da Verace, tá até aí online. Um salve para a malta toda e parabéns novamente. Ganharam pelo segundo ano aí lá em Blumenau com uma das 3 melhores cervejarias do país, né? E era onde a gente produzia dos caras, foi a nossa casa por anos lá em Belo Horizonte. E ele me falava... Assisti ao vivo a premiação. Eu também, pô, foi fantástico. Eles transmitiram, eu assisti ao vivo, foi muito legal. Foi fantástico. Eu estava numa torcida por eles. Depois eu conto que foi no dia da produção da Obrigado. Depois eu me lembro de contar essa história que foi muito bacana, tá? Mas o Túlio dizia uma coisa, ele é um dos sócios e é o mestre cervejeiro, ele fala assim: Ramon, com as minhas cervejas eu dou uma super atenção. Para cerveja de Gypsy, para cerveja de cigano, eu tomo muito mais conta. Porque é um produto de um outro, é um produto de um terceiro e a pessoa está pagando por aquilo. Né? Perfeito. Então eu trouxe um pouco disso para dentro de casa para a gente, né, dar essa, como se diz, tem que ter essa atenção, né? O Gypsy tem que ter uma atenção. A gente, exatamente. Ele está pagando, caceta. Ele está pagando para produzir ali, né?
Então, opa, paulada, um grande abraço também. Mas se o Gypsy está pagando por aquilo, ele tem uma expectativa, né? Ele sabe o que ele espera do produto final, né? Então a E gente você tem sempre que fazer tenta o melhor alcançar. do melhor para ele, Sim, sim. A gente tá? sempre tenta fazer a melhor cerveja possível e dar mais atenção até do que a gente dá para as nossas cervejas, né? Então, praticamente é entrar em contato, é, a gente bate uma bola, eu explico o equipamento, mando uma ficha que a gente tem detalhada do que é o equipamento, manda para a gente algumas informações básicas, não precisa abrir receita, não precisa abrir os detalhes da receita, né? Que alguns cervejeiros, né, falam assim, não, isso é confidencial meu e tudo mais, só depois lá na frente que eu abro os detalhes. Ok, sem problema nenhum. Então a gente, mas com algumas informações eu consigo fazer uma cotação para esses dips, né? Então, se o Gypsy vira e fala assim, poxa, mas eu não tenho um armazém, cara, beleza, a gente inclui, você, né? Tem cervejarias que fazem isso, né? Paga-se um FII ali, paga-se um percentual pequeno e a gente armazena a cerveja para ele dentro de casa, né? Dentro do nosso próprio armazém e à medida que ele precisa a gente vai soltando. Tiagão aí, ó, Tiago, falando Nortada também. já está tendo, Tiago, Já já está tá, tendo. já está ter. Na realidade, ó, eu ia para a terceira já, Boa, boa. mas assim, eu acho que a gente, uma hora vai ser pouco para gente. Opa, cara, tamo aqui. Eu acho que vai. Cerveja no frigorífico. O Ibope tá bom, cerveja no frigorífico não vai faltar. Então eu acho que eu vou dar uma segurada e a gente vai virar outra hora e vai continuar. De qualquer maneira, assim, eu queria então que você falasse mais um pouco. Eu não vou mais querer correr porque eu acho que o papo tá bom pra caramba. Falasse mais Uhum. um pouco sobre a história, então, já que você está falando, e eu acho que o conceito é perfeito, esse que você trouxe de lá, de que as pessoas que forem fazer uma cerveja tipsy contigo, eles vão ter a certeza que você vai estar cuidando tão bem ou melhor do que o seu próprio produto, né? Sim, sim. Ah, não, hoje tive um exemplo agora há pouco. Entrou, eu estava agora há pouco, um pouquinho antes da live, até estava falando lá no Brasil com um cervejeiro de lá e que ele tem uma cervejaria lá e que ele quer fazer aqui, vai montar uma estrutura aqui em Portugal. E, e foi um ponto interessante, porque ele foi uma indicação de um próprio Gypsy que produz aqui, tá? Foi indicação do próprio Tisha, do próprio Daniel. Uhum. E, né, que é um cervejeiro super criterioso e super preocupado com o produto final Nossa, e com, o né? Tisha chega a ser chato. Pô, faltou ele aqui Eu na live. adoro, eu adoro ele, pô. Mas ele chega a ser. Ele é tão. E eu já acompanhei dois processos dele dentro da Nortada. Ah, A verdade, gente verdade. gravou, e a gente gravou a produção de uma cerveja dele, e Sim, nós gravamos lá a infusão com as Sparrow Woods. sim, sim, sim. Pô, foi um processo maravilhoso. Eu agradeço a todo mundo de eu poder mostrar isso e tudo mais. Foi o programa do canal que mais bombou, porque é um processo interessante, né? Onde você acelera, ao invés de você estar usando nibs, ao invés de estar usando lascas, qualquer coisa, você acelera o processo do barril e a cerveja ficou um espetáculo, né? Eu não conhecia o processo. Sim, Então, nossa, aquela durante cerveja. 2 vezes eu tive com ele e eu sei que ele é criterioso, é chato pra Você caramba. lembra, eu lembro tanto que ele vinha. Ah, mas e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal Isso, coisa, e tal coisa, e tal exatamente. coisa, e Nossa, tal coisa, e tal coisa. só faltava pegar um caderninho, aquela coisa antiga, de velhinho, de gente antiga, não é de velhinho porque ele não é velho. Velhinho sou eu. De fazer cálculos e tudo mais, né? Isso é assim, cara. Ele é, porra, o cara que produz queijo vegano. Uhum. O cara sabe muito de fermentação, cara. Sim, Né? sim, E sim. aí, eu não sou vegano, eu sou carnívoro, eu gosto de verdura e tudo mais, mas aí um dia ele veio, ó, esse queijo eu fiz a partir, aí eu fui provar o queijo.
queijo é sensacional, cara. E aí você tem que Sim, estar aberto a essas coisas, sabe? Então, sim. é uma coisa legal isso de poder. Eu nunca, né, vamos dizer assim, eu nunca tinha comido um prato vegano na vida e dessa vez que eu fui até em Ericeira lá em 2018, que eu fui visitá-lo lá Ele te e enrolou. a gente tomou uma cerveja, não sei o quê, falou, não, vamos ali tomar uma cerveja num barzinho ali, não sei o quê. Olha, tem um É. hambúrguer sensacional e é um hambúrguer vegano. Eu, hambúrguer vegano, amigo? Pô, como assim? Isso não tá certo, isso não combina. Cara, e te confesso, Alexandre, que foi um dos melhores hambúrgueres que eu comi na minha vida, cara. Pois é, cara, é surpreendente, porque você vem de uma cultura de pô, carne, carne, queijo, bacon, né? Aí, de repente, Sim, alguém quebra isso. Aí, sim, não. Aí, eu dizia para ele, não, você misturou queijo aqui. Não, não misturei, cara. Isso é fermentação, assim. E é um dos caras que eu conheci, pelo menos, que melhor entendem de fermentação, cara. Processo de fermentação. Ele manda bem pra caramba. ele é Mas super estudioso. Né? voltando à história do cigano, desculpa, a gente acabou cortando falando do Tisha aí. Mas é interessante, mas é até para poder ressaltar, hoje mesmo aconteceu isso, né? Então, assim, um Gypsy me ligou, né, uma cervejaria do Brasil me liga e fala assim, Uhum. opa, eu quero produzir aí, o Tisha já me passou, o Daniel já me passou excelentes referências, né, de vocês Isso é aí, da legal. Nortada, As dos referências, a equipamentos, partir do momento. né? É. Então, poxa, a gente fica feliz de ver que no meio da pandemia, no meio da crise, né, tem gente, ainda tem empreendedores que falam, não, eu vou seguir com o projeto, vou produzir com vocês e tá aqui, vamos montar e vamos seguir e vamos Ramon, fazer um cronograma. a gente tem que seguir. Não é que a gente tem, porque não tem outra maneira. É, Eu acho que assim, uma coisa que eu ia falar dessa hoje união do movimento cervejeiro em Portugal, eu depois vou deixar lá para frente, que agora a gente vai esticar e vai ficar melhor ainda com mais calma para a gente poder falar disso. Mas eu acho que o cara tem que seguir. sim, sim, Independente do lugar que ele esteja, não dá. A não ser que assim, tem um empreendedor por trás e dane-se. Mas quem tem amor por isso, quem está fazendo com vontade, com paixão, e a maioria dos cervejeiros que eu conheci fazem porque gostam disso. Ninguém está aqui para brincar, né? sim, sim, Cara, não pode deixar de fazer. Eu acho genial. Eu acho que, enfim. Mas sim, sim. continuando, aí o cara ligou, tal, veio pela Cara, indicação. me ligou, entrou por indicação e falou, cara, pra mim eu já sei onde eu quero produzir aí em Portugal, quero produzir com vocês e já mandei o material antes mesmo de entrar na live aqui, 15 minutinhos antes, já tinha mandado a apresentação para ele, já combinamos dele mandar aquelas informações que eu comentei para poder produzir cá com a gente Uhum. e para eu poder passar um preço para ele, para poder fazer uma precificação para ele. E, e assim, né, o mundo mudou, né? Vamos falar de Covid mais para frente, mas o mundo mudou, não é mais o mundo de 2 meses Não, atrás. Aqui ele com esquece, toda certeza. Isso. esquece. Apaga. Fecha aquela janela e tanto que a Isso. gente repensou muito, a gente mudou muito a nossa forma de atacar, de, 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 de comercializar a cerveja, de como a cerveja chegar no consumidor e de como ele ter a experiência com a cerveja. Então isso mudou bastante, né? E é interessante a gente ver que tem pessoas que continuam com o projeto e falam assim, não, beleza, eu sei das dificuldades, eu sei que vão ter dificuldades, mas vamos seguir, vamos para frente. E foi o que o Edgar aqui, ó, um grande abraço. Até falou, o amor é maior, né? O amor pela cerveja É é maior. sempre. Bom, então assim, já que a gente voltou, deu tempo dele beber aquela, agora nós vamos para Boa, boa. Também peguei ela aqui. Já tá aqui. Irish Geek. isso. Boa. Essa É, cerveja, essa cerveja tá o espetáculo. cara, essa foi uma brincadeira muito bacana. É, essa foi uma brincadeira bacana que nós fizemos junto com a Vou abrir um O'Hara's. parênteses. Para quem não Legal. pegou,
Essa cerveja é a terceira cerveja do projeto 12 cervejas, 12 meses, 12 cervejas. Essa é a cerveja de janeiro, fevereiro, março, que eles fizeram colaborativa com... Agora você, Ramon. Boa. Na verdade, essa cerveja a gente pensou, né? Esse projeto das 12-12, nós pensamos muito na linha também de estação do ano, época comemorativa e tudo mais. E com isso a gente decidiu fazer uma cerveja que puxasse para como é que chama? Para St. Patrick Day, né? E todos sabem, hoje, né, 48% da Nortada é da Estrela Galícia, né, que são dos nossos acionistas, e eles também têm o mesmo percentual de participação da cervejaria O'Hara's, né, que é a segunda maior, ou a maior cerveja craft da Irlanda, Da Irlanda. né, que é uma super referência Espetáculo. de estilo. Espetáculo. Quando tu pega, por exemplo, o BJCP como, né, como guia de estilo e tu entra você vai no estilo Irish Dry Stout, a primeira ou segunda referência do estilo tá lá, né? O'Hara's Irish Dry Stout. Então, assim, e aí foi um prazer poder fazer, né? A gente lançou esse convite para eles, pro Mark Nixon, fugiu o nome agora do CEO lá, Seamus O'Hara's, que é o fundador. E quando a gente chegou com essa ideia de poder fazer uma colaboração com eles e fazer uma cerveja colaborativa, isso foi muito bem aceito. E aí a gente desenvolveu, falou, poxa, vamos fazer realmente uma Irish Dry Stout, né? Vamos pegar o mesmo perfil da água que eles utilizam lá, vamos pegar o mesmo grist de malte e tudo mais, porém tem que ser um pouco diferente, né? Não dá para fazer o mais do mesmo. E a ideia nesse caso foi o quê? Foi, da mesma forma que as berries, igual eu comentei, combinam muito bem com cervejas escuras, né? Eu acho que as castanhas também combinam bem, né? Quando a gente consegue trazer isso, uma complexidade maior além do malte com uma castanha, fica muito interessante, né? E aí com isso nós resolvemos meter avelã nessa cerveja, né? Então, assim, é uma receita autêntica irlandesa de uma Irish Dry Stout e que a gente Fora que o trabalhou com rótulo avelã. é sensacional. Exato, tem uns dwarfs aí, tem uns doentes aí a fazer um show aí, né? Com uma harpa e tudo mais. E foi a nossa cerveja de março, né? Que era justamente para St. Patrick, era justamente, né, para E a avelã poder... está muito presente aqui no retrogosto e no aroma. Está bem presente. E essa cerveja foi bem interessante porque eu falei assim, poxa, não posso só eu ter a percepção de quanto de avelã a gente vai meter nessa cerveja. Então a gente tirou um tanto de uma cerveja para poder fazer um teste, um batch. Então eu numerei vários copos, meti concentrações diferentes, né, dessa infusão de avelã e deixei no meio do escritório para várias pessoas provarem e anotar e falar qual foi a melhor ou as duas melhores concentrações que eles tinham encontrado. E daí surgiram duas. Como ela não tinha carbonatação ainda, se eu tivesse ido na segunda, na mais intensa, a avelã teria passado. A avelã ia tampar os maltes torrados e tudo mais, ia desequilibrar. E aí eu preferi ser conservador e trabalhar numa concentração menor e, putz, ficou excelente, né? O equilíbrio ficou perfeito. Entrou num equilíbrio bacana ali e acabei que essa foi uma bela surpresa aí que a gente teve, né? E foi uma cerveja super bacana também. E ela basicamente já foi, né, no meio a gente lançou, eu acho que, sei lá, uma semana depois já veio o Covid, né, já veio o nosso confinamento aqui no Porto e em Portugal como um todo. E a gente ficou até preocupado, caramba, e agora? Como é que vende essa cerveja? Né? Mas essa cerveja foi um sucesso. E a gente tem uma plataforma online, né? A gente não tem uma loja online ainda nossa, própria da Nortada. A gente deve lançá-la em breve, nas próximas semanas. Mas a gente tem uma parceria com a DOT, né? DOT.pt, que é
DOTT.pt, que é um portal de vendas online. E praticamente não só a cerveja de linha, mas as três que a gente já comentou aqui, cara, basicamente esgotou. Né? Então, O às vezes Júnior está chega. dizendo que o Júnior tem lá no Tap, tem Ah, ela verdade. em Boa, growler. boa. E eu deixei passar um pouquinho que a primeira vez eu queria, a gente já tinha conversado lá atrás, desde o lançamento da Milkshake, você já tinha falado sobre isso, e eu queria ter provado. E aí eu descobri que o Júnior tinha. Sim. E aí eu pedi um growler. E a primeira vez que eu provei ela, e na garrafa tá equilibrado igualzinho. Primeira vez que eu provei fresca. Nossa! A Não, avelã veio mais forte ainda. não. Ela tá E bem gostosa essa cerveja. o lado bom é que eu guardei alguns litros aí, deve ter uns 200, 250 litros aí que estão no tanque que a gente vai mandar pro serving tank para poder servir no brew pub. Então, assim, porque garrafa, basicamente eu tomei a última aqui também. E eu sei que eu tenho acesso ao sistema lá e acesso ao nosso estoque, e ela já praticamente acabou. Né? Então, mas foi uma surpresa agradável e foi um desafio, né? Porque Ainda tem na Hop Trip lá. Fazendo deve ver. propaganda na nossa live. Boa. Lá. Ainda tem na Hop Trip lá. Mas ela foi uma surpresa muito grande pelo seguinte, a gente já tinha lançado uma cerveja escura em janeiro, já Ah, tínhamos tido uma cerveja sazonal em dezembro de Natal, que era Christmas Rebels, né, que era que uma também porter estava ótima, muito com, boa. com chocolate e avelã. E aí a Aham. gente ficou até na dúvida, poxa, mas peraí, a gente vai lançar em janeiro uma cerveja de escura, e depois em março a gente vai lançar outra cerveja escura, então a gente ficou meio preocupado com isso. E ainda mais uma Irish Dry Stout, né, que é um estilo mais simples, menos complexo, né? Mas acho que a avelã nesse caso ela trouxe uma complexidade muito interessante para a cerveja e E que aí vou ser meio advogado do diabo. Você acha que o fato de fazer essa dry stout unido ao raras suscitou a curiosidade da galera? Falou, opa, vamos ver como é que vai ficar isso, vou correr atrás para provar, porque eu conheço isso, aquilo. Você acha que pode ser, isso... pode ser sincero, eu tive poucos feedbacks, porque foi assim, eu acho que na verdade a gente estava no pré-lançamento, né? Eu acho que aqui a gente entrou em confinamento no dia 13, 14 de março, mais ou menos, Por aí. né? E É era de 10 justamente a, 10 a 14 foi quando a gente entrou, exatamente. É, e já era logo na questão, na iminência do St. Patrick Day, a gente tinha um evento planejado dentro do Brewpub e tudo mais, e de repente parou tudo, então, e aí a gente passou para venda online, então eu não consegui ter essa percepção de como é que isso, né, de como é que foi essa aceitação e tudo mais. Então, a cerveja é muito bem avaliada no Antep e tudo mais, mas não consegui, ela é uma incógnita. Essa cerveja ainda é uma incógnita, né? Que Mas ela tá muito bem feita mesmo. Tá muito equilibrada. Tá ela muito tá. gostosa. O É, drinkability dela é bom pra caramba. e por exemplo, a Irish Dry Stout, pô, não é falar mal da Guinness, mas é uma cerveja muito simples, né? E é Sim. uma cerveja com pouco corpo e tudo mais. E o meu medo era esse, eu queria fugir de uma Guinness, né? A gente toma lata aí, a gente sabe que a lata tá judiada, que a lata chega toda estourada pra gente. E então eu tinha um pouco desse medo, mas eu acho que pelo menos nas vendas aí, eu acho que refletiu muito bem. Tanto que se tiver, eu li ontem, se tiver 8, 9 caixas de 10 garrafas no depósito é pouco, é muito. Pouco não, é muito. Então, Então, por favor, acessem DOT e comprem antes que boa. acabe. Senão vocês não vão experimentar nada disso. Verdade. Esquece. Corre agora ou nunca mais. A gente estava falando, e aí a Nortada também entrou nisso, a gente estava falando nesse movimento dos cervejeiros, primeiro na ajuda do ácido acético para poder diluir Uhum.
e ajudar as instituições e tudo mais. E Sim, segundo, fantástico. foi esse movimento para mim, todo live que eu posso, eu elogio, eu falo para as pessoas conhecerem, porque foi um movimento bacana pra caramba. Cervejeiros de Portugal foram os primeiros do mundo que iniciaram isso. Eu fui pesquisar e tudo mais. Foram os primeiros do mundo que iniciaram isso, Sim. de usar o ácido acético em diluição para poder atender a limpeza de polícia, bombeiro, hospitais e tudo mais. E todos os cervejeiros que tinham e que podiam ajudar, participaram e continuam participando até hoje. Para mim é fantástico, é fora de série. O movimento um salve aqui pro começou Federico. Assim. Isso. Um salve pro Fred lá da Federico, tudo bem? Então, isso é a primeira coisa. E eu acho que segundo, eu queria que você me dissesse como é que você vê, porque até então o online estava esquecido por todo mundo, né? Era um patinho feio ali. Ou poucas pessoas, talvez a Letra, a Sovina, a própria Nortada, um ou outro, trabalhavam melhor isso. Mas quando aconteceu, todo mundo falou, opa, temos que ir para online. Como é que você vê isso? Cara, primeiro eu acho que eu vejo o global. Eu acho que Portugal teve uma consciência muito grande, né? Foi um autoconfinamento antes mesmo do estado de emergência. 5 dias antes, praticamente a população se confinou. Isso ajudou e está trazendo os reflexos hoje, né? Do que isso causou. Então, assim, a consciência foi muito importante, né? O coletivo falou mais forte, teve união, né? Infelizmente não é o que a gente vê nos noticiários a falar da nossa terra natal, né? Então, tá meio, cada um vai para um lado e cada um vai para um lado. Aqui teve uma união muito grande, teve uma união muito forte dos cervejeiros, né? Então foi louvável essa iniciativa do Diogo com a Sofia, né? E dessa questão de distribuir os sanitizantes aí para bombeiros, para enfermeiros, para hospitais e tudo mais. A gente, como a maioria das cervejarias que foram acionadas, forneceu, né, esses sanitizantes. Então, eu acho que isso teve um impacto bacana, né? A gente poder fazer o bem teve um impacto muito bacana. E uma das coisas que me admira muito em Portugal é justamente isso, o senso do coletivo, né? O senso do coletivo, que se a gente estiver todo mundo junto, a gente é muito mais forte, né? Isso me encantou mais ainda aqui em Portugal. Foi uma das coisas que me deixou, né, mais, vamos dizer assim, felizes durante, né, poucas coisas deixaram a gente felizes nesse Covid, mas eu acho que foi um pouco disso, né, que foi a forma que Portugal reagiu e a forma que as cervejarias reagiram e tudo mais, né? A gente sabe que cervejarias craft é uma coisa meio cada um por si, existe né, vamos dizer assim, um movimento, existe uma união, mas ela não é muito sólida, né, não é muito coesa, e nesse ponto a gente percebeu, nas crises que a gente percebe essas uniões, né, que a gente percebe essa força dessa união. É o momento que tem que ajudar. Exato. E o online, né, como você perguntou, normalmente era o patinho feio, era aquele investimento de marketing que ninguém queria fazer. Fala, vou gastar dinheiro com site, com loja online, para quê? Né? Então, mas hoje a gente sabe que a realidade de 2 meses para cá mudou e não vai ter mais aquele planeta Terra do passado e que a gente vai ter que adaptar essa realidade, né? Então, assim, a gente já tinha essa parceria com a DOT, continuamos reforçando e a gente tem, né, tem tido, tem dias aí que chega a ter 50 pedidos, 50 caixas de cerveja pela DOT. Então, assim, são volumes expressivos e que ajudam a pagar as contas, né, por assim dizer. Acho que a própria DOT não estava preparada para isso. Né? Sim, sim. Nem a DOT, nem o nosso querido CTT. Não vou reclamar, não vou falar nada. Jurei que eu não ia reclamar, não ia falar nada. Mas, assim, falar outro...
O Porque, termo sai fogo. mas, assim, eu acho que a gente também, por outro lado, tem que entender que os caras não estavam preparados para isso, cara. Sim, sim. O Otávio, em uma das, dos posts dele, ele fala que o estafeta diz para ele: porra, eu não sei o que aconteceu, tá todo mundo louco, eu não consigo mais parar, eu não consigo, eu não paro mais de entregar cerveja. Então, eu consigo entender isso, que era assim, as cervejeiras se mobilizaram, começaram a trabalhar o seu online, do seu online apertaram todo mundo e aí se descobriu talvez uma comunidade que consome cerveja artesanal, mas que não aparece tanto, que começou a aparecer. Sim, sim, Você está me dizendo que tem dia que vai 50 caixas. sim. Não, Numa época normal, você não teria esse método para avaliar. nossa, não. Pô, o canal nosso de vendas online era, sei lá, menos de 1% se calhar do que a gente esperava de receita. E de repente a gente tem uma surpresa dessa. Começa a ser uma nova forma também de se trabalhar que estava escondida. Sim, 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 sim. Né? E o mundo mudou, né? Essa questão hoje de. Antigamente as pessoas achavam que trabalho remoto, fazer uma reunião remota era uma coisa. Ai, não é tão produtivo e tudo mais, cara. Hoje a gente vê Isso. que não. Né? Poxa, essa mesma cadeirinha que eu tô sentado aqui, praticamente quem da cervejaria me conhece ou que está acostumado sabe que eu fico aqui 8, 10, 12, 14 horas por dia Que a em posição para reunião. reunião é essa. Cara, não, Né? aquele, eu uso muito o WebEx. O WebEx aparece lá a quantidade de horas que você tem, teve de Uhum. reunião na semana. Cara, é inacreditável. Você fala, cara, como é que a gente consegue produzir tanto remoto, sentado dentro de casa? Né, E sabe o que é mais interessante com isso? Não foi só em Portugal, não. Brasil, eu tenho a mania de os amigos que têm saudade ou que eu tenho vontade, eu dou cerveja de presente, mando cerveja. No Brasil, isso aumentou assustadoramente. Tem amigo meu com cervejaria ou com bar de cerveja no Rio, que está enlouquecido, que tem que fazer entrega, porque e teve que movimentar o seu online e a sua entrega, que era uma sim, coisa que no Brasil já tinha, os online aconteciam, as entregas por Uber também, mas houve um aumento por baixo de 25% no volume das entregas. sim. Poxa, Aqui eu, não, aqui eu não sei, aqui deve ter dado quase 70% nessa mesma cara, sexta-feira eu fui no Catraio, que é os 2 dias, terça e sexta, os 2 dias que o Queiroz e a Bia vão lá para poder Isso, consolidar os pedidos exatamente, e fazer as entrega. entregas. Isso. E eu fui lá para levar uma cerveja para eles e para poder pegar cerveja. Você não faz ideia, eles não paravam, eu não consegui parar para conversar com eles. Como Imagina. pode? Você imagina, para você não conseguir conversar com o Queiroz e com a Bia dentro do Catraio, né? De tanto que pedido para cá, pedido para lá, pedido para cá e movimentando. Então o mundo mudou muito. Eu acho que a forma de consumir mudou. Não sei se eu cheguei a comentar aqui da questão da Fever, se eu tinha te falado da Fever. Ah, não. Né? Eu acho que é uma experiência Boa. legal Vamos que a voltar gente está lá. vendo. Isso, exatamente. Né? A Fever é uma empresa espanhola, né? Já está há alguns anos no mercado, e que vendem experiências online. Né? Olha que bacana. E de repente, no meio dessa pandemia, eles deram um boom, deram um puto de um salto. Né? E Uhum. eles nos procuraram, é uma empresa super ágil, super dinâmica, super jovem. Eles nos procuraram tem 3, 4 dias. A ideia era o que? Era fazer uma experiência cervejeira online. Tá? Então nós fechamos, já está até à venda no feverup.com, no portal deles. Achei É, isso do cacete. Muito não, legal. tipo, durante 15 dias você pode comprar um pacote com X cervejas Esse foi o e outro spoiler que eu esqueci. verdade, Mas é a cerveja. né? E As assim, você cervejas são compra, complicadas. você, poxa, se não me engano tá super barato, tá coisa de 15, 18 euros. Então você recebe 5 cervejas em casa,
até dia 18, 19, sei lá, agora de maio, e dia 23 no sábado, acho que às 6 horas da tarde, com todo mundo que comprou cerveja, eu vou entrar para poder fazer uma degustação orientada, explicar o que é aquele estilo, explicar o que é aquela cerveja e fazer uma degustação com a Então galera. vamos lá. Entra no site, vamos vender, vai. Entra Opa. no site fevers.com. Fever Up, UP, né? Feverup.com. feverup.com. Vai lá, clica lá no quê? Tanto Lisboa quanto Porto, ou então eu acho que as duas vai aparecer, e também no portosecreto.co e lisboa.co. E aí compra, na verdade tem um pacote chamado Beer Experience, ou Beer In, desculpa, Beer In, que vai ser essa degustação online. Então, as pessoas vão receber a cerveja dia 23, às 18 horas eu entro, aqui de Portugal. Eu entro online e a gente faz um bate-papo, faz uma dinâmica, e durante uma hora eu explico aquelas cervejas todas e mostro aquelas cervejas para Cara, isso é muito legal, cliente. isso é muito bacana, muito legal mesmo. Ainda mais quando a gente pensa no mercado que está ainda numa fase, né, anterior ao Brasil, e que as pessoas, né, a população está ainda a descobrir a cerveja Mas olha artesanal. só, é anterior ao Brasil, mas esse tipo de harmonização via online, a única que eu vi até hoje, conhece o pessoal da Overhop, o Barufa? Sim, pô, Barufa, Então, figuraça. o pessoal da Overhop fez há 2 semanas atrás, junto com um queijo com prosa, que é o Daniel Martins, que era cervejeiro também, no Rio de Janeiro, e trabalha muito com queijo Serra da Canastra e tudo mais. Eles fizeram isso lá. A galera comprou o kit da cerveja com o queijo para harmonizar, e é uma boa ideia isso. Recebeu em casa, e no dia os dois fizeram um live mostrando como é que fazia a harmonização e contando por quê. Pô, boa. Isso é uma boa ideia para se fazer também, viu? Sim. Não, e assim, daí surgiram várias ideias. Essa turma da Fever é uma turma muito dinâmica e muito jovem, pra você ter ideia, e em 3 dias a gente fechou um contrato. Pô, Desde o ótimo. primeiro contato até a gente fechar o pacote e o pacote entrar no ar, demorou 3 dias e meio e já está lá Pô, muito bom à venda. isso, irmão. É legal, Então, cara, porque você começa a fidelizar as pessoas por uma cerveja artesanal, cara. sim, A ideia sim. é sensacional, muito boa mesmo. Sim, as pessoas Você começam a começa a perceber educar isso. né, que tem mais complexidade naquilo, né? Igual tem no vinho, você tem a mesma complexidade, ou até mais, né? Não estou falando aqui que cerveja é melhor que vinho, não. Cada um tem seu, Não, ao né, tem seu contrário, até espaço. porque, como o vinho é mais antigo, as pessoas conseguem entender e valorar o preço de um vinho pequeno, médio e grande. Eu não quero dizer bom, médio e melhor, nada disso. Quanto custa o de 2, o processo ou o vinhedo, e já conseguem entender essa cadeia. A Sim, cerveja vai chegar no momento disso, não tem jeito. As sim, pessoas vão entender por que uma artesanal custa um pouco mais caro que uma cerveja de linha. Porque tem um sabor diferente, porque tem um tratamento diferente, porque tem lúpulos, maltes diferentes, enfim. Mas essa educação é dessa forma que tem que ser feita. E sim. online é sensacional. E a partir do momento que as pessoas conhecem, entendem, percebem o que estão, né, bebendo, o que estão a beber, uma experiência é outra, e aí não tem volta. Né? É Tipo, verdade, é é o que verdade. aconteceu no vinho. Mas Se você aprende a tomar um vinho bom, você não volta para o vinho ruim. Né? Se você toma não, uma cerveja artesanal, uma cerveja craft, para você voltar para uma industrial, seja ela de qual for o grande grupo mundial, é muito difícil. Né? eu vou dizer para você que desde que eu cheguei para Portugal, ou eu tomo cerveja artesanal, e o dia que eu não tenho grana para tomar uma cerveja artesanal, eu tomo vinho, Toma bebo vinho. vinho. Cara, Ponto. Não ia te tem falar. volta. É isso. A Sofia da Lindinha, nossa querida amiga, está dizendo exatamente isso. Sofia, Não grande tem beijo, volta. Sofia. Não tem volta mesmo, minha amiga. Pô, Esquece.
Pode Ó, um deixar, salve. esquece, né? Diogão, capitão da Hortada, entrou, tá aí. Sabe? Não tem Lucinha, como lembrar, não Gui, volta. ó, Ingrid, pô, Dani, tem uma galera aí, muita gente boa e muita gente querida aí que acabaram de entrar aí. Já que estamos falando de processos e benemerências e ajudas, Opa! obrigado. Boa, boa. Bota, como se diz? Bota. Eu comprei uma caixa, alô CTT, ainda não chegou, hein? Reclamei com o Ramon falou, Alexandre. Aí eu fui lá saber, o problema era da CTT mesmo, não é da Nortada não, nem da DOT. É, É a, nossa. C- é a, Ah, C- é a CTT imagina que o querida, CTT. amada, que não entregou ainda. Não, imagina o seguinte, né? Ainda mais por ser uma carga frágil. Se É, normalmente, né, os Correios ou o CTT já deve estar todo cheio, imagina ainda com carga frágil. Mas aí a gente essa deu um aqui, jeito e fizemos chegar a cerveja. essa aqui, graças ao Ramon, chegou hoje pro nosso live. Aliás, chegou ontem, desculpa. Estou Boa. mentindo, chegou ontem. Verdade, verdade. Não, ainda chegou em mãos, né? Entregue em mãos. Ah, chegou em mãos e vou te dizer, é muito boa, muito gostosa. Além Cara, do caráter filantrópico, que eu achei isso genial. O Ramon mostrou lá e eu vou mostrar aqui de novo, ó. É muito bacana. O rótulo é para os heróis dessa nossa terra. Olha aqui, ó. É muito legal a campanha. cara, é... Ainda não bebi. Pô, Sofia, tem que comprar logo porque tá quase acabando. Não, Então eu já ela está reservo umas falando o garrafas pra seguinte, ti. Ramon, tens que fazer chegar isso a nós logo, hein? Por Pô, tem favor. que chegar, velho. Pô, pode deixar, Sofia, eu já vou deixar separado pra ti aqui, né? Cara, mas Alexandre, essa cerveja eu acho que foi a que tem mais história dessas quatro. Essa cerveja foi desde o início, sabe? Assim, Essa era para o terceiro ano, né? o quarto, né? O quarto mês. Quarto ano de aniversário, desculpa isso. Não, não, desculpa. Aniversário de 3 anos da Nortada, que De 3 seria anos no início de anotado, abril, isso. né? Isso. E como a gente já tinha feito a milkshake, mas a gente queria fazer uma cerveja com drinkability maior pro aniversário da cervejaria, né? Não tanta pancada. Imagina uma festa de aniversário da Nortada com aquela milkshake de 8%. Ah, mas Teria está com dado. 6, tá? Tá com 6. Mas imagina aquela de 8, a polícia Não, teria aí, fechado o Brewpub ali, com o certeza. Né? A ambulância, gente. bombeiro na porta, tudo. Com Ia ser uma certeza, a gente ia desgraça. precisar desses Pô, profissionais de saúde da garrafa para poder. Ave Maria. Né? E então Então vamos lá. a gente resolveu fazer uma cerveja um pouquinho mais menos pancada, na verdade, só 6% de álcool, né? E o Luiz Osório já estava aqui, tá até online aí, um salve para ele. O prático aqui que está com a gente também, o prático cervejeiro muito bom aqui que está com a gente. E a gente começou a produzir essa cerveja. Tá, só voltando. Quando a gente fez a milkshake, a gente começou ela às 7 horas da manhã e Peraí, terminamos às só um 2 da instante. madrugada. Diga. Vou abrir um parênteses. André, você chegou tarde, a gente falou da prova da Verdade, Milk, tá? verdade. Já Chega contou atrasado tudo e sobre a prova da Milk. chega Não se atrasado e ainda preocupe. dá tchauzinho na janela Inclusive ainda, que né? você não sabe nem como chegou em casa. Mas toca Com lá, certeza. desculpa. Mas a produção da Milk já tinha demorado muito. Ela começou às 7 horas da manhã e foi até às 2 da madrugada. E imagina que a gente foi ali quase que 20 horas. Quando a gente foi produzir a Caramba. Obrigado, eu dei Ah, uma joselitada, vamos assim dizer, ah. e eu meti muita aveia nessa cerveja, na receita da cerveja. Na hora a É. gente foi, ih, velho, isso vai dar merda, capitão. Capitão, isso vai dar merda. E conclusão, e deu, tá? Essa cerveja foram 34 horas até a gente acabar de transferir a cerveja pro tanque. Caraca. Eu e o Luiz, a gente literalmente dormiu dentro da cervejaria. E foi o dia da Verace.
e foi o dia da premiação, né, do Festival de Aí Blumenau. você ficou assistindo e vendo. E foi muito engraçado, que eu peguei um pedaço, eu peguei um papel e aí eu Ah, coloquei assim, cervejas mineiras. E aí eu botei assim, Verace, para poder já ter os quadradinhos, os pauzinhos ali, para poder quanto que eles iam levar de medalha. aham. E, cara, e tava lá, do lado da Brewhouse, o Luiz estava lá embaixo na casa de máquinas, lá na produção, e eu controlando em cima, fazendo as medições, e ele lá embaixo, e a gente moendo na Quem produção. mandou pegar? E Ah, no meio da noite, caralho, prêmio, 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 medalha, medalha, medalha. Depois ainda ganhou, né? Como terceira melhor cervejaria do Brasil no ano. exatamente, é. Então, assim, pô, não bebi naquele dia, porque já sabia que aquilo ali ia demorar. Quando chegou 8, 9, 10 horas da noite, a gente viu que, tipo, caralho, fudeu, isso aqui não vai até 1 hora da manhã, isso aqui vai até amanhã de manhã. Então a gente ficou mais tranquilo. Cara, e deu 7 Mais horas, a tranquilo gente é ótimo, lá. né? Mais tranquilo é ótimo. Mas pelo menos ele já achou, já sabe que vai ficar mesmo, então vambora. Cara, deu 8 horas da Pede manhã, pizza. de repente já chegou a galera da produção, 8 horas. Que é isso? Vocês estão aqui até agora? Eu falei, uai, tamo. Aí 10h30 já chegou o pessoal do restaurante, já do Brewpub. Caralho, mas você tá com a cara cansada, tá com meia olheira, tá lá na nuca, você virou a noite aqui? Eu falei, Amigo, virei. eu não fui em casa isso. Eu não fui em Exato. casa. Falei, tá vendo aquele banquinho ali? Eu dormi ali, naquele sofá ali. Enfim, isso foi até 5 horas da tarde, essa produção, até a gente acabar de produzir. Então foram 34 horas aí de massivas que a gente ficou e essa cerveja fez história já desde o início, porque o Luiz é jovem, o Osório é jovem, o Luiz está com 27 anos agora. Né? Se precisar ficar 3 dias produzindo lá, o bicho aguenta. Imagina que já nos meus 40 já, você fala, pô, você dormir Deixa 2 horas de da manhã já é pano. difícil. Pô, para Você com dormir às isso, velho. 4 já é quase impossível. Você virar a madrugada produzindo. E era uma cerveja nova que a gente tinha que acompanhar muito Aham. o processo, que a gente não podia vacilar. E tinha que fazer medição ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, que a gente não tinha um histórico disso. Então a gente tinha que acompanhar para Sim. realmente ver se ela Aham. ia bater no que a gente queria. Então nesse ponto foi muito pesado. Mas foi super divertido. Foi ter história para contar de cerveja é sempre muito bom. E essa cerveja seria lançada dia 4, se não me engano, de abril, que seria o aniversário de 3 anos do Brewpub, né? Uhum. E a gente estava super feliz, super empolgado, era um outro rótulo. Na verdade, era uma referência até os 34 horas de produção de braçagem, né? E então era um pouco nessa linha, né? Mas no meio da questão apareceu o Covid, né? No meio da questão apareceu a pandemia, todo mundo confinado, e a gente pensou o seguinte, poxa, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode contribuir com a sociedade? Como a gente pode contribuir, né, com, com a população como um todo, né? E aí o Diogo, nosso diretor de marketing e diretor de vendas, e mais a equipa dele, teve uma ideia sensacional, que foi a gente E foi mesmo. fazer uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, né? Então, ao invés da gente meter essa cerveja em serving tanks, em barris e coisas assim, a gente só tem 2 ou 3 barris, se não me engano, dela. Então a gente produziu tudo em garrafa, né? Essa garrafinha de 33, e a gente assumiu um compromisso que foi toda a receita bruta da venda dessa cerveja, ela vai ser doada para a Cruz Vermelha Portuguesa para poder apoiar essa turma que está na linha da frente aí do Covid. Né? E aí, Cara, justamente, foi um é. puta de um rótulo super bem feito que a gente tentou homenagear quase que todos os profissionais aí que estão na linha de Isso. frente, né, do combate aí ao Covid e que estão tentando salvar a população dessa pandemia, desse vírus. Então foi uma ideia, como se diz aqui, super giro, super fish, né? Isso. Exatamente. E foi um sucesso. E ela estourou a venda dela, assim, de uma forma que acho que a gente lançou, deve ter mais ou menos uns 15 dias no máximo. E, É, cara, eu comprei a minha caixa logo uma semana depois que vocês lançaram. hum, Eu achei a proposta tão bacana. Quer dizer, de alguma forma,
O canal hoje, aqui já foram 180 cervejas desde que começou a pandemia. Que... Compradas. Compradas. Tá? Sei. Porque eu Te acho que conheço, sei, né? o canal tem que participar, não só fazendo a propaganda, mas ajudando também. Claro. Acho que Sim. Super nobre. é uma pequena participação da gente, mas a gente buscou mostrar até cervejeiras que pouco apareciam ou que não apareciam e divulgar também, mas como comprar. Diferente de você, disse, olha, vamos lá, vamos, já que a gente vai fazer o live e você não recebeu, eu vou te mandar uma caixa. Mas a caixa que você mandou tem uma finalidade, a gente está aqui no live, está mostrando, está fazendo uma propaganda, está contando de alguma forma, porque a minha caixa mesmo não chegou. Enfim, mas eu acho que a reação do mercado também em poder participar, em poder comprar, foi muito legal. Uhum. Né? Eu acho que atitudes como essa da Nortada, que, porra, não tem como, não tem como você não se sentir impelido a participar, sabe? Sim, sim. Porque no meio disso tudo, as pessoas que mais estão na linha de frente é a que mais merecem apoio nesse momento. Sim. E a gente Né? E até aí vem volta naquele ponto que a gente comentou da união que teve aqui em Portugal. Né? isso, O número de pontos de exatamente. venda que a gente conhece aqui, que fez ações. Exatamente. O primeiro que me vem na cabeça é que o lado B, que forneceu refeições e forneceu a famosa francesinha deles para Isso. os profissionais de saúde, né, para poder dar uma refeição para os profissionais de saúde. Acho que não sei se foi o Dia da Mãe ou o que foi aqui, mas eu sei que teve algo do tipo e são experiências assim e ações e atitudes nessa linha que a gente fica feliz de ver, que a gente fica E orgulhoso. aí você começa a perceber que nós que estamos oriundos, né? No meu caso, então, eu por acaso sou naturalizado português também, por conta de avô, avó, de ambos os lados e tal, embora Uhum. não seja daqui, mas você começa a perceber a diferença, por mais que digam que mas Portugal é um país pequeno, é pequeno, mas tem um orgulho de ser português, tem um orgulho dessa união, de poder se unir, de participar, de ajudar, de ter a consciência, como você falou lá atrás. Todo mundo se guardou, todo mundo vai ter sempre os malandros que não vão fazer, que não vão seguir em qualquer lugar do mundo. Sim, Né? sim, Não sim. não vai ser em Portugal, na Finlândia, nos Estados Unidos, na Austrália, vai ter sempre um malandrinho que quer fugir da história. Né? Então eu acho que esse Sim, sim, momento, com acima de certeza. tudo, é para entender essa união, parar e pensar e dizer, podemos fazer um mercado forte? Podemos fazer esse mercado forte mostrar a sua cara para o Portugal? Devemos, Sim, sim. Eu, entende? eu acho que Devemos. até um momento, eu acho que é um momento propício para realmente Propício. agora pensar numa união do mercado cervejeiro, pensar Isso. em ter uma associação forte, igual existe a Brewers Association nos Estados Unidos, existe a Exatamente. Abracerva no Brasil, existe Canra, que é um pouquinho diferente a ideia, o propósito, mas na Inglaterra. Né? Mas, enfim, eu acho que é o momento certo para poder todo mundo trabalhar em conjunto e entender e ter essa percepção que o todo é muito mais Exatamente. forte. Deixar um pouquinho vaidades. Vaidades nós todos vamos ter sempre. Para isso a gente está aqui para evoluir. Sim, Continuar tomando cerveja e evoluir. Não necessariamente nessa ordem, mas continuamos tentando assim. sim, Concordo com a Sofia, juntos vamos mais longe. O mundo hoje, dessa união que foi feita, ou desse momento, desse problema que houve, é para se entender que ninguém faz mais nada sozinho, cara. sim. Não tem jeito. É um corte. Na Não, vida de hoje
é um corte para dizer, ó, daqui para frente, ou faz junto, ou não faz, cai fora, Sim. Não, entendeu? e esse isolamento, eu acho que, né, eu acho que vai ter dois tipos de pessoas, né? Pessoas que vão evoluir e pessoas que vão ver isso como vítima, né, como um lado negativo da questão, mas não, eu acho que, né, eu acho que foi um momento da gente evoluir como ser humano, como pessoa e da gente perceber como que a gente pode ser uma pessoa melhor e como a gente pode ter hábitos Isso. melhores, né? Eu, pelo menos mentalmente, assim, o que eu sempre tentei trabalhar aqui comigo é, cara, tô longe da minha família, tô longe das minhas filhas, não tem como eu ter um voo pro Brasil, não existe voo pro Brasil, a não ser que eu entre num barquinho a remo e vou para lá. E o que que eu posso fazer de positivo? O que que eu posso fazer para poder crescer como ser humano e desenvolver como ser Isso. humano? Né? E o que que eu posso fazer no trabalho para poder, quando a gente voltar mais forte, né? E é tentar ter uma atitude positiva e não de vítima. Cara, vítima todos somos. O ser humano está aí, todo mundo é É. vítima. Né? Não, e Descobriram eu agora imagino, que esse Covid está tendo a rede de esgoto, né? Então, assim, isso. cara, não adianta. Né? Não, estão Imagina a tua lascados, assim. cabeça, imagina a tua cabeça, minha filha está aqui comigo. Imagina a tua cabeça com os teus filhos lá, porra. Cara, perdi aniversário da minha filha mais velha, aniversário de 3 anos, Né? perdi o aniversário da minha esposa, tô lá com duas gêmeas de 7 e 8 meses, que eu não tô vendo E a gente. crescer e não consigo ir. É Isso. pesado. E se a gente não tenta achar É, uma coisa positiva para poder a gente se isso. agarrar naquilo e buscar né, uma esperança, poxa. E não adianta eu ficar como E, vítima e meter o pau em tudo e reclamar e tudo mais. Cara, seja positivo. e isso é uma resposta para gente. Quer dizer, a Nortada nesse aspecto, né? A Nortada, o movimento do Covid com os cervejeiros, é isso. Sim, Vamos olhar para o lado, cara, sabe? sim. Vamos olhar e vamos ajudar, dentro Não, do que e é falando possível. nela, né, bicho, foi Sim. é uma New England muito bacana, né? Eu acho que até só para dar uma palhinha dela, a Não, vamos falar ideia, dela agora. Vamos né? agora amenizar, voltar a Vamos beber. voltar para um papo mais soft. Isso. Vamos Né? deixar o papo mais leve agora. Já reclamamos, falamos, xingamos, vamos, enfim. Vamos lá. Sim, e foi uma brincadeira E interessante, cara, essa cerveja, porque é o tá muito seguinte, boa. o que que eu pensei, tá? Eu falei assim, poxa, vamos fazer uma cerveja, vamos fazer uma New England, vai ser uma pancada de aroma, vai ser uma pancada no sabor, eu quero ela juicy, eu quero ela suculenta, mas ao mesmo tempo eu não, eu quero juntar duas coisas. A ideia foi juntar duas coisas. Pegar dois lúpulos novinhos, fresquinhos, mas que são lúpulos antigos, Cascade, que se a gente está aqui Uhum. hoje é por causa do Cascade que foi lá no final da década de 70 que foi lançado nos Estados Unidos e que criou a Craft Revolution e que o mundo todo Sim. seguiu e por isso que a gente, né, tá aqui hoje, por isso que existe Portugal Craft Beers, existe Nortada e tudo mais. Então, uma base muito grande de Cascade, Centennial também, que é um lúpulo também classicão, antigo dos Estados Unidos, né, e que é muito aromático. E a brincadeira foi meter um lúpulo novo, extremamente novo, tá? Que é o Sabro, que é um lúpulo americano também, que além dessas notas de frutas, principalmente frutas tropicais, traz um coco e um pêssego mas muito legal. Né? É um coconut mesmo ali, um pêssego muito interessante. O pêssego tá Então, muito. Nessa aqui, o pêssego tá sim. batendo na porta. Então a ideia foi, cara, vamos brincar com o clássico, mas ao mesmo tempo vamos meter uma novidade, vamos meter um aroma que a galera não está acostumada, que a malta não está acostumada no aroma e no sabor, e vamos fazer uma brincadeira nesse sentido. Né? Vamos tentar manter um drinkability alto. Ela já está um pouco mais laranjada, acho que aqui não vai aparecer bem, mas né, no Milk Circus é mais clara, é mais dourada. Essa já é É, um pouco pro laranja, né, já é uma cerveja um aqui. pouquinho, mas é proposital, foi justamente para poder diferenciar as duas, que eu trabalhei essa questão aí de deixar ela um pouquinho mais escura, um pouquinho mais laranja, né, e ter um drinkability alto e pô, e os feedbacks estão excelentes, cara. O que tá todo mundo aqui, né, tá um monte de gente fala, cara, não, essa cerveja tem que entrar
para a linha, vocês têm que produzir de novo, não sei o que, até porque... Eu particularmente também acho. Tá Que bom. com 6 de álcool. Uhum. 6 de álcool, quantos de BUs? 35, mais ou menos? Deixa eu ver. Peraí. Tá do lado. É. 45. 45. 45. Até por ser uma New England, até eu queria um pouquinho mais baixo, mas, enfim. Mas time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Mas... E aí, esse tipo de brincadeira que a gente Vou te dizer todas ótimas, mas a minha preferida é a porrada. É a Milk. Eu ainda tenho uma dela aqui na geladeira. Aqui. Eu sei que no dia seguinte vai ser terrível, mas é a minha preferida. Todas, né? Todas. A da O'Hara está sensacional, essa. A Blueberry, a primeira, tá. Mas essa, a Dipa. Nossa Senhora, milkshake tá um espetáculo, cara. Não, aquela cerveja foi espetáculo. Boa. Não, e quem teve a oportunidade de tomar ela no draft ali na torneira, então, no show. Putz, vocês não têm ideia. Ela na garrafa, ela já é espetacular. Por isso que no dia do lançamento a gente bebeu pouco dela, porque eu nunca... Não, é sério. assim, a gente acostumado a beber de alguma forma. Você quando bebe uma cerveja, na primeira que você bebe, você sabe que o álcool é alto, você não acredita que o álcool é alto porque o drinkability... acabou o primeiro pint? Eu quero o outro. Mas Sim. não é isso? Ela estava muito suculenta e muito equilibrada e a gente não percebia o álcool. E mais uma, e mais uma, e mais uma. Mas essa aqui também tá o espetáculo. E você sabe que eu quase morri no dia seguinte, né, do pré-lançamento? Por quê? Cara, acordei naquela ressaca aqui em Cedar Feito. Aí fui, tomei um banho, falei, caramba, eu preciso comer, preciso ir trabalhar, porque nunca mais eu faço isso, né? Nós fizemos o pré-lançamento no domingo. Uma cerveja dessa de 8% de álcool você não pode fazer no domingo, você tem que ter um dia. Como o meu trabalho, como o meu escritório é em casa, a produtora é em casa, eu posso acordar a hora que eu quiser. Salve aí, Diana, vi que entrou, Mota, a turma aí, Inês, trabalhou com a gente lá, figura. Mas aí, bicho, o que aconteceu? Tomei um banho e falei, poxa, deixa eu almoçar e vamos trabalhar, já tô atrasado. Na hora que eu desci aqui do quarteirão aqui de casa, eu parei na calçada porque tava vindo o carro. Então eu peguei o telefone e comecei a olhar assim pra ele. De repente eu só escuto aquele barulho de um acidente, assim, pá! Sabe aquela cena tipo do Homem-Aranha que você olha devagar, assim, em câmera lenta, para poder olhar pro lado, para poder, né, da onde veio o barulho? De repente só faz assim na minha frente, ó, passa uma moto e um motoqueiro a essa distância aqui de mim, aqui assim, ó, e me estoura no meio do muro, aqui assim, ó, no meio da calçada na minha frente. O que aconteceu? Um carro entrou numa rua, pegou a moto e jogou a moto em cima da calçada. Então, assim, literalmente passou a 20 centímetros de mim, assim, eu... Sabe quando você bota a mão assim, sabe? Tipo... Tô vivo. Tô vivo. Troca a cueca e segue o jogo. Carlinhos tá falando que esse lançamento ficou na história. Ficou. Não, a Milk Circus foi aquilo ali. Quem experimentou e quem teve a chance, tanto no pré-lançamento quanto depois, de tomar alguns 3, 4 pints ou mais dela, com certeza não vai esquecer. Nunca mais. Essa cerveja fica na história de quem estava lá. Como é que a gente diz, brincando, o que aconteceu no lançamento fica no lançamento. Boa. Foi por aí. Né? O que aconteceu no lançamento fica no lançamento. Bom, temos mais 10 minutos. Opa. Vamos falar do próximo. Boa.
Vamos falar. Opa, temos Vamos, cerveja vamos nova. contar de janeiro, fevereiro, março, abril? Maio. Maio? Maio. Boa, boa. Então, vamos falar. Cara, lembra que eu comentei contigo que uma das ideias e uma das bases, um dos pilares das 12 é realmente pensar em eventos que vai acontecer, pensar em, não só nos eventos, mas pensar em épocas do ano, estações do ano, sazonalidades e tudo mais. A Diana tá rindo, é a Diana que tá rindo da gente? É, né? É. É, pois é. Beijinho, beijinho, Di. Mas o que aconteceu, né, com essa próxima cerveja foi o seguinte, cara, verão tá aí, né? Independente se a gente vai ainda estar 100% confinado ou se o Mas plano de qualquer de maneira tá aí. pós-Covid Oi, Diana. é, ela mesma, ela sou eu. Então a gente não sabe realmente, né? A gente começou agora as medidas aqui em Portugal né, de sair do confinamento, Estamos em mas estado de emergência, não? Como é que é? Agora estamos em estado de... boa pergunta, esqueci também aqui. Não, emergência a gente estava. É, Saímos calamidade? de calamidade, isso. Acho que é Estado de calamidade, calamidade, isso. né? Exatamente. Exato. Pô, é atleticano, mas é o Arley, é gente boa, é amigo nosso, então um salve pro Arley. Tudo bem. O Cruzeiro basicamente já estava quase morto antes do Covid, agora Saímos então para o já estado de foi. calamidade. Obrigado, Deco. Obrigado, Diogo. Saímos para o estado de calamidade. Calamidade. Uhum. Boa. Então, mais independente de beber em casa ou beber na rua, poder tomar num ponto de venda, tomar cerveja num restaurante ou tomar no próprio brewpub, a proposta foi fazer uma cerveja pro verão, Sim. tá? Então, a gente trabalhou cervejas no início, blueberry, né, mais encorpada, cerveja escura, milkshake, é uma cerveja que você toma no verão, mas já é 8% de álcool, é uma porrada na nuca, muito forte, né? Então agora a gente parte para uma segunda fase, para uma segunda onda desses lançamentos, que são cervejas mais Ok. para o verão, para temperaturas Uhum. mais quentes, né? Tudo bem que o verão não chegou no Porto ainda, mas eu acredito que uma hora chega. Vai chegar, vai chegar. Essa Acredito, semana fez espero. 29. Um dos dias Pô, aí fez verdade, 29. domingo eu sei que Pô, eu tava de domingo, t-shirt no domingo, eu falei, domingo do nossa, Dia das Mães fez 29, camarada. foi. É. E no dia seguinte a máxima foi 18. É muito louco esse tempo. É. Mas enfim, então agora são cervejas mais propícias para o verão, tá? Então são cervejas mais refrescantes, são cervejas mais leves, não deixam de ter essas pancadas de aroma ou de ter alguma complexidade, seja de uma fruta, seja de um adjunto, tá? Então a gente planejou agora uma cerveja para maio. Basicamente ela já está no tanque, tá? Essa cerveja está feita. Por pouco eu não tenho um spoiler, porque eu ia pedir para poder trazer hoje um growler de 1 litro dela para poder. Não ia falar o estilo, não ia falar nada, mas pelo menos eu ia apresentá-la aqui visualmente. A gente E já não deve ia mandar encher. para mim, né? Oh, não, calma, viu? Spoiler é só seu. Como é que é aquele termo? Quem bate esquece, quem apanha lembra. Isso, exatamente. Mas vamos lá. Né? Mas é uma cerveja que leva trigo também, é uma cerveja bem lupulada, vai ser uma cerveja bem levinha, tá? Se calhar não vai chegar a 5% de álcool, vai ficar um pouquinho abaixo disso. Super refrescante, super atenuada, super sequinha, uma carbonatação um pouquinho acima do normal, tá? Para dar até aquela frisância, meio que lembrar um pouco do espumante, tá? Então, Opa, essa que é a proposta que a gente gostei tem aí disso. para. Não, é aquela cerveja que você toma litros e que não vai ter que se preocupar que ela tem 8% de álcool, Então tá bom. Então né? vamos ter que começar a comprar em container de vocês para poder ter em casa, para ter barris na realidade. É isso. Exato, olha lá, a Diana tá mandando eu não tirar a cerveja, não acabar com o tanque antes de encher as garrafas.
Não, é controle de qualidade. Como a gente está. Eu A gente fico tá na de carro. porta, ele joga um growler para mim no meu carro e eu levo para casa quando se puder. Tá bom, Boa. Diana? Obrigado, tá? Ah, existe cervejeiro que Olha não lá, bebe, que exato. prova as suas cervejas? Tem que beber, tem que provar, tem que enxugar, não tem Cara, jeito. eu conheço um, Leozinho Trópia. Léo Trópia, dono da Ouro Ah, Pretano. é? Ele só prova cerveja antes de encher, antes de fazer o invase, e depois ele não bebe mais. Eu falei, Jura? caralho, velho, você é mestre cervejeiro. Ele falou assim, não, mas pra mim aquilo ali tá bom. Um salve Não pra ele. entendo isso. Não consigo entender. Ah, eu também não. Não entendo. É. Quanto tempo falta, Carlinhos? Quanto tempo falta? Não, falta 5 não. Deve faltar 2, 3 minutos para terminar. Eu terminei antes e voltei logo. Não cheguei a 1 hora. Bom, medi por isso que eu te perguntei. É porque tem uma ilha de 2 minutos. Então, tem uma ilha de edição aqui gravando tudo. Está sendo gravado para a gente Pô, amanhã depois repassar, tá? salve Carlinhos, figuraça. Saudade também de você, meu amigo, de a gente poder tomar uma junto. Dois E ó, minutinhos. e olha o que eu É. ainda tenho aqui na geladeira, no Ah, frigorífico. nojento. No meu, eu queria deixar as cervejas perto de mim. Como eu não tenho balde, essas coisas, né? Toda fresca, vou Não, pegar mas uma é porque panela. a, é porque a Não, mas geladeira, é porque a eu geladeira sei. tá aqui do lado. Não, mas eu peguei, botei uma panela com gelo e botei aqui do lado que tá a mão. E fui tirando. Boa, boa, Acabou. Paciência. Vou ter que boa. esperar a volta. Tá bom. É, alguma coisa mais que você queira falar? Um minutinho. Cara, só te agradecer, meu amigo Alexandre. Pô, eu acho que foi um bate-papo aí super tranquilo e super prazeroso. Sempre um prazer estar contigo e sempre um prazer estar com o Carlinhos também.